gabinete do vereador Alessandro Dalla Santa, pré-candidato à Prefeitura Municipal de Vacaria. Primeiramente, vereador, o senhor já há muito tempo, o senhor já foi secretário do Turismo, né, se me falha a memória, e o senhor conseguiu ser vereador, né, no seu primeiro mandato. Por que o senhor resolveu assim ser pré-candidato e assumir essa postura aí no seu novo patamar político? Porque como é que foi a sua ideia de ser pré-candidato a prefeito? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos veem. Bom, uma trajetória que, no meu entender, de certa forma natural. Fui secretário do Desenvolvimento, Tecnologia, Trabalho e Turismo aqui de Vacaria e, na ocasião, tivemos a oportunidade de realizar uma série de projetos e obras na nossa cidade. Isso podia destacar aí, principalmente toda a revitalização do centro da cidade, né? A Praça Daltro Filho, o entorno da Catedral, a cripta multicultural da igreja, o Largo Bamerindos, o antigo Largo Bamerindos, hoje conhecido como Largo Aderbal Duarte, e o próprio calçadão da Ramiro Barcelos, ali também conhecido como Rua do Vinagre. Outro trabalho importante que a gente acredita que fez foi trazer o Senai para a Vacaria. Estávamos desenvolvendo um projeto para a atração de indústrias e a qualificação da mão de obra através do Senai era um ponto muito importante. Então, naquela ocasião em que fui secretário e tive essa oportunidade, fui avaliado pela população, por vários institutos de pesquisa na época, como o secretário mais atuante, o que fez com que eu me elegesse vereador. Então, quando comecei meu mandato como vereador, uma nova experiência no Poder Legislativo agora, também tivemos a oportunidade de iniciar uma série de projetos de trabalho. Destaco aqui principalmente o plano diretor de Vacaria. Eu acho que de primeira vez e de forma inédita no Brasil foi feito um plano diretor de uma cidade na Câmara de Vereadores e não no Poder Executivo. Eu tive a oportunidade de liderar esse trabalho como presidente da Comissão de Planejamento da Câmara de Vereadores, onde contratamos especialistas e nosso conhecimento também já na gestão pública fez com que nós fizéssemos ou refizéssemos completamente o plano diretor de Vacaria com base em dois princípios fundamentais, dos quais nós acreditamos muito. O primeiro é a proteção do meio ambiente e em Vacaria especialmente a proteção da água da Corsã, a água que vem nas torneiras de todos nós. Tinha um movimento muito forte na ocasião para uma ocupação com novos loteamentos na bacia de captação de água. E eu fiz um movimento muito forte aqui na Câmara, contrário a isso, por conta de que o esgoto sanitário já vai para dentro da bacia, numa parte, iria se duplicar, triplicar esse volume de esgoto para dentro da nossa água de consumo. Então o nosso plano diretor veio de encontro a proteger a nossa bacia de captação de água, a qualidade da água do nosso consumo, e por outro lado, nas outras regiões da cidade, o plano diretor veio a incentivar a instalação de novas indústrias. Então, nós conseguimos trabalhar tanto a sustentabilidade ambiental quanto a questão da indústria, facilitando a legislação para a instalação de novas indústrias em Vacaria, que é o que começa a vigorar agora com o novo plano diretor. Também tivemos a oportunidade aqui na Câmara de ser eleito presidente da Câmara. Começamos a ter um destaque nesse sentido, nos elegemos presidente com o voto dos demais colegas, tivemos a honra de ser escolhido a Câmara de Vacaria como uma Câmara às vistas do Tribunal de Contas do Estado, recebemos o selo de transparência, somente 20% das câmaras de vereadores do Estado do Rio Grande do Sul recebeu o selo de transparência na gestão pública, na administração da Câmara. E a gente teve essa honra no ano em que estive à frente do Poder Legislativo como presidente. Também fui
escolhido por institutos de opinião pública como um dos vereadores mais atuantes, né? Tivemos leis, fizemos em diversas áreas, na área da proteção animal, na área do meio ambiente, na área do planejamento da cidade, na área da indústria, enfim, foi uma série de leis que não cabe aqui agora detalhar, porque realmente é um volume bastante grande, e que tudo isso, né, ao longo do tempo foi me credenciando a ser um pré-candidato a prefeito, colocar meu nome como alternativa, porque eu acredito que a nossa comunidade ela está ansiosa por algumas respostas que o nosso trabalho, a nossa atitude, o nosso nível de empreendedorismo pode estabelecer, que é a atração de empregos, desenvolvimento da indústria em Vacaria, em que pese a dificuldade nacional, mas pelo menos já alicerçar toda a base para a atração de empresas, de modo que quando o país começar a sair da crise, Vacaria já esteja preparada e saber como fazer isso. Eu acho que eu posso dar uma resposta muito boa nesse sentido e também poder melhorar os indicadores na área de educação e segurança e saúde. Na saúde estamos fazendo já um projeto importante, que é a reforma total da ala SUS do Hospital Nossa Senhora do Oliveira. Porém, nós precisamos melhorar a saúde preventiva. Hoje, 80% da nossa população usa o Sistema Único de Saúde, né? E só 20% da nossa população é conveniada com Unimed ou outros planos, como o IP, enfim. A carência da nossa população no sistema da saúde é total. E a gente acredita que um trabalho preventivo na saúde e uma estruturação melhor da saúde com as especialidades médicas, com os exames e com o saneamento básico pode fazer com que nós tenhamos muito melhores indicadores na saúde. Por exemplo, a redução da mortalidade infantil em Vacaria, que ela é muito alta. Enfim, então nós, obviamente, a partir de agora que estamos como pré-candidatos, vamos fazer uma série de debates, vamos trazer à tona nossos projetos e nossas propostas detalhadas para todas as áreas, para a área da cultura, para a área do esporte, para a área do desenvolvimento econômico, através da indústria, do desenvolvimento social, através da educação, saneamento básico, planejamento da cidade, mobilidade urbana, que é um tema muito caro aqui na nossa cidade, haja vista as duas BRs e a ferrovia, que tornam o nosso trânsito complexo, né? Mas enfim, vamos apresentar detalhadamente uma quantidade interessante e com muita qualidade de projetos para apreciação pública, para podermos fazer um debate qualificado e poder levar ao eleitor a segurança de que nós poderemos ser, sim, uma boa opção, quiçá a melhor opção para comandar o nosso município nos próximos anos. Eu lhe perguntando do seu projeto, o senhor já me colocou bem claramente todo o seu projeto aí para a prefeitura. Eu gostaria de ver com o senhor se o senhor faria uma coligação para, no caso o senhor chegue à prefeitura. O seu partido ele tem assim já um número de quadros que possa assumir a máquina pública, que é muito grande, até é bem complicada, né? No caso, o senhor faria uma coligação? Como é que o senhor está avaliando aí a situação? Bom, uma coligação, primeiro, ela pode ser interessante desde que os outros partidos que tenham interesse em ter uma coligação se adaptem ou concordem com a nossa visão de cidade. Por exemplo, eu acredito que para nós administrar Vacaria e ter recurso para investimento, nós temos que reduzir o quadro de CCs em 30% pelo menos. Ou seja, para nós fazer uma coligação, os partidos que venham a querer coligar conosco, já temos 3 partidos que estão nos apoiando, PSD, Solidariedade e PHS, além do PSB, que é o meu partido, aceitem esse percentual de redução para nós podermos ter mais poder de investimento. Em relação à pergunta que tu me fez dos quadros, se o partido tem quadro suficiente, eu poderia te dizer o seguinte: não existe nenhum partido em Vacaria que tenha quadros técnicos com
habilitação suficiente para ocupar todos os espaços da administração pública com a qualidade que a comunidade espera? Nenhum. Qual é a minha proposta? Nós não vamos necessariamente ocupar os espaços da administração pública com os quadros somente dos partidos. Nós só ocuparemos espaço dentro das secretarias, dos departamentos e das direções com membros que efetivamente tenham no seu currículo e na sua experiência habilidade técnica suficiente para a ocupação daquele espaço. Senão nós vamos buscar esses profissionais fora dos quadros dos partidos. Isso eu tenho muita tranquilidade e isso eu irei fazer. Então, nenhum partido tem essa condição. O problema é que os partidos ocupam, a exemplo da atual administração, ocupa esses espaços com pessoas muitas vezes inabilitadas para tal. Isso nós não vamos fazer. Nós vamos ocupar os espaços com aqueles que nós tivermos condições técnicas, muito bem, mas todos aqueles que não tivermos, nós vamos buscar fora dos quadros partidários para poder dar qualidade para o setor público. Vereador, o seu partido faz parte da base do governo do Estado, né? E a nível nacional me parece que não, né? Não faz parte. Eu queria que o senhor me avaliasse a questão do governo do Estado, né? Essa dificuldade que está financeira do governo de pagamento de funcionário público, parcelamento e tal. E a questão nacional, vereador, que nós vivemos é um momento um pouco, vamos dizer, até perigoso, do ponto de vista, porque a presidente já está no impeachment, um pouco a presidente já não está mais no impeachment. A gente dá uma confusão política no nosso país, que a gente não sabe um dia uma coisa, um dia outra. E como o senhor avalia todo esse quadro, toda essa situação, como é que vai se dar as eleições municipais no seu ponto de vista, com toda essa conjuntura que nós estamos vivendo a nível de país e de Estado? Preciso tentar compreender o que o eleitor espera dos novos administradores públicos, né? A situação política ela é tão dramática que pode, inclusive, confundir um pouco o eleitor na hora do voto. Pode não se ter um nível de análise suficiente para se votar bem. Eu acho que o eleitor ele precisa ter muito cuidado e, mais do que nunca, procurar ir a fundo na escolha e na pesquisa do currículo do seu candidato ou dos candidatos que se apresentarem. Qual é a formação, o que fez, o que deixou de fazer, quanto tempo que está na política, se não está na política, por que entrou, entrando agora, o que lhe cacifa para ter condições de administrar, aqueles que já estão, têm que já ter apresentado um leque de alternativas e de realizações que os credenciem para ser administrador público. Não adianta só ter o marketing ou só ter a fachada, mas não ter o conteúdo. Precisa ter algo concreto. E só se saberá isso se o eleitor tiver a paciência e a dedicação de ir buscar a fundo essa pesquisa para poder qualificar o seu voto. Porque hoje, essa eleição, como a bagunça está muito grande, é muito fácil surgir uma solução mágica, né, como já tivemos em vários outros momentos, né, e que depois aquilo se demonstra que poderá não ser a solução que se espera. Então, fica aqui o nosso apelo que o eleitor, independente da sua escolha, pelo menos se dedique, né, a buscar, aprofundar o seu pensamento e a sua pesquisa em relação aos candidatos, porque não existe outro jeito. O único que pode mudar o panorama é o eleitor. E se os políticos que estão aí são ruins, quem os colocou lá foi o eleitor. Se o eleitor colocou esses que são ruins, quem sabe a lógica de voto do eleitor não esteja correta. Como é que o eleitor vai querer ter um resultado diferente se ele está votando do mesmo jeito? Então, a responsabilidade nessa eleição, eu sou muito tranquilo para dizer, ela é mais do eleitor que dos políticos. Porque é o eleitor efetivamente que vai colocar os administradores lá. Quanto à situação nacional,
eu não sei quando é que tu vai colocar esse vídeo no ar, hoje é terça-feira, amanhã é quarta. Amanhã teremos o impeachment. Para mim é um processo irreversível. A atual administração federal sairá do poder, né, com toda a legitimidade e justiça de saírem do poder, porque realmente foram extremamente irresponsáveis com a administração do recurso público do país, né, quebraram o país. Né. O impeachment não é golpe, é uma sentença por uma administração perdulária e ineficiente, corrupta inclusive, roubou e deixou roubar para se manter no poder, né, e precisa sair. Então, não significa de modo algum de que o impeachment seja votado para poder colocar o Michel Temer no poder. Não é isso. O impeachment é para tirar Dilma. Se o Michel Temer vai assumir, é só uma consequência disso, o que não implica que ele também não possa ser retirado, porque ele também está com um processo, junto com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde é sabido que recursos para a campanha eleitoral dos dois da chapa foram dinheiro desviado, roubado da Petrobras. Ou seja, na medida que isso aí for julgado, ele também deverá deixar o poder. A única pergunta é, se for até o final do ano, serão convocadas novas eleições nesse ano. Se passar até o final deste ano, porque são os 2 primeiros anos de mandato, o presidente será escolhido pela Câmara dos Deputados. Então, haver ainda, né, mas a certeza de que o modelo do PT está terminando amanhã. Esta é uma certeza. O que virá para frente, ainda veremos. Dependemos ainda da ação da Justiça e da Lava Jato, que continua correndo e espero que não pare. Em relação ao governo Sartori, é uma situação dramática das contas do Estado do Rio Grande do Sul. É lamentável que a dificuldade que o Estado está tendo de pagar os salários dos servidores. Eu acho que o esforço do governo deve ser todo no sentido de que reduzir custos para garantir o pagamento dos salários em dia. O governo tem que tentar resolver ao menos essa solução. Não pode deixar os servidores, então, que os deputados parem de receber. Né? Tem deputados, tem um monte de CC, se diminua isso e se garanta o salário dos servidores. Não que seja suficiente só os deputados saírem, mas, enfim, um esforço total e restrito para garantir o pagamento dos salários, que é, vamos dizer, o básico do básico a ser feito. E depois, agora com uma nova realidade, um novo governo nacional, voltar às negociações da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, que sim, essa é a única saída, a solução que o Estado tem para poder retomar qualquer tipo de nível de investimento, seja refinanciando a dívida, seja na capacidade de atrair novos investimentos e até de contrair novos empréstimos, né, para poder investir. Então, em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, eu acho que o esforço interno, né, é colocar a questão salarial em dia, e o esforço externo é usar todas as fichas, e agora vamos ver com o Sartori e o Temer, se for ele efetivamente do mesmo partido, que ele consiga fazer essa renegociação e consiga então tirar o Rio Grande do Sul desse atoleiro aí, porque realmente a situação tá dramática para nós gaúchos. Muito obrigado, vereador. Não vai faltar oportunidade da gente conversar ainda no decorrer do processo eleitoral. E agradecemos aí a sua contribuição aí, que é importante que os nossos leitores e eleitores também, né, tenham uma visão aí do que pensa os pré-candidatos. Muito obrigado. Eu que agradeço.